Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso 6º dia da novena do trabalho. Hoje nós vamos meditar um pouquinho com as palavras de São José Maria Escrivá sobre como que a gente pode ter uma vida de oração, um trato de amizade com Deus em meio aos nossos afazeres, né? É uma coisa que muita gente sempre pergunta, como que a gente pode rezar, ter vida de oração em meio aos nossos afazeres, no nosso trabalho. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre isso e espero que você recolha bons frutos, né? Espero que você tire consequências bem práticas para o seu dia a dia, né? Para praticar realmente no seu trabalho. Então vamos para as nossas reflexões, para a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão. Deves manter ao longo do dia uma constante conversa com o Senhor, que se alimente também das próprias incidências da sua tarefa profissional. Aqui, nessa primeira reflexão, a gente já vai ver São José Maria apontando para nós que a vida de oração, as orações que tenhamos de fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em meio aos afazeres cotidianos, elas devem se dar levando em conta as incidências, as imprevisibilidades, as circunstâncias, as coisas que a gente tem que fazer durante o nosso trabalho. A gente precisa levar em conta essas coisas. No trabalho, eu não coloco a oração como o centro. Aqui dizendo, de certo modo, para a rotina, né? Para vocês entenderem melhor. Não é que a oração vai ficar em segundo plano, não. Mas é o seguinte, no trabalho, a gente não faz a nossa rotina do trabalho normalmente, né? Sobretudo quem é funcionário, não faz a rotina do trabalho em torno das orações. A não ser que já tenha uma certa rotina programada, todos os dias é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas em geral, a gente reza em meio ao trabalho conforme as circunstâncias. Os deveres, as atividades, aquilo que a gente tem de fazer é a prioridade. Aquilo toma lugar na nossa agenda, na nossa rotina. E aí a gente vai encaixando momentos de oração. E nem sempre eles vão ser nos mesmos horários. Para algumas pessoas, sim. E é ótimo quando a gente consegue, todo dia ali mais ou menos no mesmo horário eu tenho um tempinho para poder fazer uma oração. Mas nem sempre é possível. Um operário que trabalha na fábrica, por exemplo, talvez ele tenha um intervalo onde ele consiga fazer uma oração, mas não é somente nesse intervalo que ele pode rezar, que ele pode ter esse trato íntimo com Deus. Nos outros momentos também, e levando em conta essas circunstâncias, essas imprevisibilidades, essas incidências do trabalho. Então, São José Maria já nos aponta esse caminho. Como cristão, deverias trazer sempre contigo o teu crucifixo e colocá-lo sobre a tua mesa de trabalho e beijá-lo antes de te entregares
ao descanso e ao acordar. Coloca na tua mesa de trabalho, no teu quarto, na tua carteira, uma imagem de Nossa Senhora e dirige-lhe o olhar ao começares a tua tarefa. Enquanto a realizas e ao terminá-la, ela te alcançará, garanto, a força necessária para fazeres da tua ocupação um diálogo amoroso com Deus. Nessas duas breves reflexões, ele vai falar sobre o crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora. Dois pequenos, vamos dizer assim, lembretes. Lembretes para que a gente dirija o nosso olhar para essas imagens, para que a gente dirija o nosso olhar para essas imagens e nos recordemos da presença de Deus e nos recordemos da presença da Virgem Maria. Olhar para aquela imagem, olhar para aquele crucifixo, darmos-nos conta do amor de Deus por nós, lembrarmos-nos da presença dele e ter um breve trato de amizade com ele. Trocar umas breves palavras, talvez em pensamento, mas olhar para esse pequeno lembrete e recordarmos-nos da presença e do amor de Deus. Recordarmos-nos que estamos ali no trabalho para fazer a vontade dele, para amar e para servi-lo. Ah, Ivan, eu não tenho mesa de trabalho, eu não trabalho no escritório, eu não consigo ter uma imagem e um crucifixo ali do meu lado. Ora, eu trabalho numa fábrica, eu trabalho, no açougue, trabalho como balconista de um supermercado, de uma loja, em um bar. Ora, se a gente não tem uma mesa onde podemos colocar nosso crucifixo, onde podemos ter uma imagem de Nossa Senhora, talvez a gente possa ter pequenas alternativas de ter esse lembrete. Talvez em uma parede, talvez a gente tenha uma pequena medalha com a gente. Talvez nós tenhamos um crucifixo ainda menor que dê para colocar no bolso, ou melhor, o terço, que dê para a gente colocar no bolso e, vez ou outra, a gente tocar naquele terço, nos recordarmos. Ou algo que faça a gente olhar para alguma imagem, algo que nos lembre da presença de Deus. Mas mais do que isso, a gente precisa se esforçar para ter um trato de amizade com Deus em meio ao nosso trabalho, como eu disse no início. E esse trato muitas vezes ele vai dar através de pequenas orações que a gente pode fazer. Ora, vocês já repararam, por exemplo, que em certos dias a gente escuta umas músicas, sobretudo essas músicas de hoje, essas batidas, e elas ficam na cabeça da gente. Por mais que a música seja uma verdadeira porcaria, a música fica ali na cabeça da gente e a gente escuta uma vez e durante o dia inteiro aquela música fica martelando ali, como que dando o tom do nosso dia. Ela fica martelando no nosso... A gente se esforça para tirá-la, mas não consegue. Ora, a gente pode também utilizar de uma outra ferramenta para dar o tom dos nossos dias. No trabalho, em casa. Cultivar como que uma música de fundo, uma trilha sonora para o nosso dia. E do que eu estou falando concretamente? Estou falando de pequenas orações, de jaculatórias. As jaculatórias são pequenas orações que vão nos ajudar a ter essa intimidade com Deus em meio aos nossos afazeres. Pequenas orações que vão nos recordar da presença de Deus. Pequenas orações que vão abrasar o nosso coração, que vão aquecer o nosso peito, vão encher-nos de esperança, de amor, de novo ânimo para trabalhar bem, para servir,
para suportar as contrariedades do trabalho, para ter paciência, sabedoria. Pequenas jaculatórias. Todos nós conhecemos algumas, todos nós temos apreço a alguma jaculatória, talvez, e se não temos, que procuremos alguma. Por exemplo, aquelas palavras que Jesus utilizava ali na cruz, ali durante a sua paixão, ou aquelas breves orações como: Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Ou as primeiras palavras do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso. Pai. Lembrar-se da nossa filiação. Lembrar-se que somos filhos de Deus. Ave cheia de graça. Então, pequenas orações, pequenas frases. Um simples: Jesus, eu te amo e quero amar-te sobre todas as coisas, dai-me essa graça. E quero amar-te mais, ajudai-me, dai-me essa graça. Pequenas jaculatórias, pequenas orações que vão formando como que uma trilha sonora dos nossos dias. E essas orações nós podemos fazer onde quer que estejamos, seja na fábrica, no laboratório, numa mesa de escritório, na rua, preso em um ambiente fechado, com ar-condicionado ou não, no calor, no frio, qualquer lugar. Comece a fazer isso em meio aos seus afazeres, essas pequenas orações. Não precisa sair por aí balbuciando, falando essas orações, fazendo o sinal da cruz em todo canto, não. Discreto, discreto. É como se estivéssemos seguindo aquilo que Jesus nos orienta, né? Quando fordes orar, quando você for rezar, entra ali no teu quarto, né? No íntimo do teu coração. E o teu Pai que tudo vê, sabe. Então, em meio aos nossos afazeres, a gente está ali trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, escrevendo, fazendo relatórios, consertando alguma coisa, ali mesmo. Em meio ao calor ou ao frio, não sei. Ali mesmo você se alimenta dessas pequenas orações. Lembre-se da presença de Deus. Jesus, eu te amo. Eu creio que estás aqui, mas aumenta a minha fé. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Quando estamos contrariados, fazemos alguma pequena jaculatória para pedir paciência, pedir força a Jesus. Quando estamos tristes, fazemos uma pequena oração para pedir que Jesus nos guie, nos ilumine, nos dê alegria, esperança. Quando estamos desanimados, pedimos novo ânimo através dessas pequenas orações no dia a dia. Tudo isso vai formando, como eu disse, uma trilha sonora de fundo em meio aos nossos afazeres cotidianos. E assim, desse modo, nós teremos vida de oração em meio ao nosso trabalho. Iremos santificar-nos no nosso trabalho. Agora vamos para as nossas intenções. Intenção A: para encontrar trabalho, para que Deus me conceda um emprego honesto e digno, e me abra os olhos da alma para compreender que Ele está sempre ao meu lado, que para não perder de vista esta maravilhosa realidade, eu me esforce em ter presença de Deus durante o trabalho, servindo-me discretamente, como de um lembrete, de um pequeno crucifixo, de uma estampa de Nossa Senhora, da efígie de um outro santo da minha devoção, lembretes colocados onde eu os possa ver com frequência, sem exibicionismo nem alarde. Intenções B: para fazer um bom trabalho.
para que Deus me faça compreender que Ele está sempre ao meu lado, enquanto estou trabalhando, e que para não perder de vista esta maravilhosa realidade, eu me esforce em ter presença de Deus durante o trabalho, servindo-me discretamente como de um lembrete, de um pequeno crucifixo, de uma estampa de Nossa Senhora, da efígie de um outro santo da minha devoção. Lembretes colocados onde eu os possa ver com frequência, sem exibicionismo nem alarde. Oração a São José Maria. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Que você deposite a sua intenção. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria ter você aqui com a gente neste 6º dia da novena do trabalho. Espero que você tire propósitos concretos dessas nossas reflexões, né? Seria excelente que você, a partir dessas meditações de hoje, do 6º dia, você tomasse a firme decisão de começar a fazer essas pequenas orações jaculatórias, colocar um lembrete, se possível, em algum lugar discretamente, para que você, ao olhar, lembre-se da presença de nosso Deus. Lembre-se da presença da Virgem Maria que cuida de você ali, em meio aos seus afazeres. Que você possa fazer esse exercício, esse propósito concreto, para realmente colher os frutos dessas nossas reflexões. Então aguardo você amanhã para o nosso 7º dia